A partir de agora, na Rádio Destaque, com nossa equipe de jornalismo, o programa em destaque, com os assuntos do dia a dia, com um debate de opiniões. Apresentado por Joilson Bruno e Igor Mota. Em destaque, oferecimento, Objetiva Agência Digital, Delmar Móveis, compra e venda de móveis novos e usados. Olá, muito boa tarde para você. Nesse momento estamos iniciando mais um destaque, espaço para debater e opções de ideias, tendo como mediadores os jornalistas Joilson Bruno e a minha presença, Igor Mota. Joilson, vamos agora apresentar quem é o nosso convidado. Joilson, bom dia. Hoje temos o prazer de conversar com quem iniciou sua trajetória política em grupo de jovens ligados a movimentos sociais, grêmios estudantis e diretórios de estudantes acadêmicos. Desde muito jovem, aos 13 anos, ingressou na Sociedade de São Vicente de Paula, participando das conferências de crianças e adolescentes. Aos 16 anos, foi proclamado membro da Sociedade de São Vicente de Paula, passando a integrar as conferências adultas. Foi presidente de conferências, presidente de conselho particular e presidente fundador do Conselho Central de Caxias e vice-presidente do Conselho Nacional do Brasil para a região 7 da SSPVP. Graduado pela UEMA, é professor efetivo por concurso da Rede Estadual de Ensino, envolvido nas questões políticas e sociais. Filiou-se em 2002 ao Partido Verde, depois Partido dos Trabalhadores e em 2015 ao Partido Republicano Brasileiro. Sempre com um olhar voltado para o social, foi membro e fundador do movimento Reage Caxias. Em janeiro de 2017, assumiu juntamente com a primeira-dama de Caxias, Letícia Mabel, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, na função de secretário adjunto. Em julho de 2018, passou a ser titular da pasta e em destaque hoje, Francisco de Assis Abreu Júnior, conhecido como Professor Chiquinho. Depois de uma apresentação como essa, Professor Chiquinho, seja bem-vindo. Professor Chiquinho, a minha primeira pergunta inicial é: qual motivo você mudou de partido? Boa tarde, Jailson. Boa tarde, Igor. Boa tarde a todos os ouvintes do FM Destaque. Cordial boa tarde a cada um dos senhores, das senhoras, caxienses ou não, onde vocês estiverem nos ouvindo. Que tenham toda uma tarde abençoada, um sábado abençoado, bem como um domingo, e que Deus abençoe suas vidas, de todos nós que estamos aqui também. Pois bem, a sua pergunta sobre a filiação no Partido Republicano do Brasil, né? Certo. Nós tínhamos um projeto político, Caxias, com a ascensão do atual prefeito Fábio Gentil, do município de Caxias. Ele se candidatou na época para deputado estadual, não logrou êxito na eleição. Posterior a isso, nós montamos um grupo chamado Reage Caxias, com várias lideranças, pequenas lideranças do município. Aderindo a esse Reage Caxias, nós tivemos 3 vereadores de oposição na época, cujo um deles era o então prefeito Fábio Gentil. Na época, vereador Fábio Gentil integrou esse projeto conosco. Junto com ele também teve o vereador Catulé, teve o vereador Bem-vindo e o vereador Luiz Carlos. Portanto, eram 4 vereadores de oposição. E o Partido Republicano, ele veio somar conosco nesse projeto, de mudança para o município de Caxias, né? Nós não acreditávamos no que estava proposto pelo grupo anterior. Nós observamos que a administração não condizia com as necessidades do município de Caxias, tanto que a população deu a resposta na eleição. O que nós fizemos foi colocar a população caxiense a proposta de um outro nome diferente, um nome que já era da política caxiense, mas como legislador, não como executor, com poder executivo, que foi o nome do atual prefeito Fábio Gentil e do vice-prefeito Paulo Marinho Júnior. Eu também quero agradecer a sua presença. E, professor Chiquinho, com um currículo como esse, cheio de movimentos sociais, isso colabora para a sua atuação hoje na secretaria? Jailson, olha, estar na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social hoje
eu lhe digo que toda essa carga de experiências, desde do nível médio, ainda no ensino da escola Aloysio Azevedo, quando fui presidente de Grêmio, fui representante de sala de aula, e aí chegando à universidade, depois disso, a Sociedade São Vicente de Paulo também, paralelo, porque sempre eu digo que o cidadão precisa de um aporte espiritual, de um apoio espiritual. Então, justamente nesse caminhar, eu vim aprendendo. Quando eu cheguei a vice-presidente do Conselho Nacional do Brasil da Sociedade São Vicente de Paulo, fui responsável por administrar 7 estados, administrar a Sociedade São Vicente de Paulo em 7 estados. Então, eu tive contato com a questão administrativa, eu tinha contato com a questão judicial, então eu tinha que ler muito, tinha que aprender como é que funcionava a legislação brasileira dentro da Sociedade São Vicente de Paulo, como é que nós atuávamos, que nós somos uma entidade, a Sociedade São Vicente de Paulo ela é uma entidade não governamental e sem fins lucrativos, é uma ONG, já funciona desde o ano de 1833, fundado por Antônio Frederico Ozanam, Beato Antônio Frederico Ozanam, e foi dado o nome de Sociedade São Vicente de Paulo em homenagem ao santo São Vicente de Paulo. Então, e todas essas questões sociais que eu observo hoje dentro da Secretaria de Assistência Social, eu já observava só que numa dimensão pequena, de uma conferência ou de um conselho. Hoje você tem uma dimensão macro, uma dimensão de uma cidade inteira, com mais condições de andar, de conhecer. Eu sou muito de observar, de estar na casa do cidadão, naqueles casos mais críticos. Eu não tenho como secretário de Assistência Social, andar em todos os nossos assistidos, observar todos os assistidos, onde eles moram, como estão morando. Mas aqueles casos mais sérios, mais críticos do município de Caxias são assistidos diretamente por minha pessoa, junto com a equipe que trabalha comigo, coordenadores que me auxiliam muito dentro da Secretaria de Assistência Social. E de que forma essa ajuda? De que forma é a atuação hoje de você, né, já que a Secretaria tem tantos projetos sociais? Acessibilidade, né? A primeira coisa que a gente aprende é justamente a reconhecer na pessoa do próximo o próprio Jesus Cristo. São Vicente de Paulo, ele sempre diz que se você queria se aproximar de Jesus, se aproximava da pessoa mais necessitada. E estar necessitado não é tão somente de alimento. Você necessita de alimento, você necessita de atenção, de carinho, de amor, né? Você necessita de uma conversa, de um diálogo. Então, quando São Vicente dizia isso, ele falava justamente na parte humana, na parte mais sensível. E é justamente nisso que colabora. Todas as vezes que eu percebo, que a gente percebe a necessidade de melhorar o atendimento no CRAS, eu vejo mais por essa parte humana que nós temos que ter, porque um município, um estado, uma federação como é o Brasil, ele só cresce, eu sei disso, ele só cresce se você investir em políticas públicas. E políticas públicas é dar atenção à pessoa, e dar atenção à pessoa é ter sensibilidade. Se você não tem sensibilidade, não sabe realmente o que passa ao cidadão, a situação do cidadão, você não consegue perceber a importância das políticas públicas no crescimento da vida familiar dele. A Sociedade São Vicente de Paulo, há pelo menos 9 anos, vem trabalhando a mudança de estrutura. O que significa mudança de estrutura? É a mudança da condição familiar. Não adianta tu entregares a cesta de alimento hoje, amanhã ela acaba. É melhor que você dê condições para que essa pessoa possa crescer e a família dele também mude. Mude como? Mude socialmente, tenha mais condições para que o pai e a mãe trabalhem e tenha condição financeira. Então, isso é uma questão de sensibilidade mesmo. Professor, temos um governo federal claramente na linha da direita. Isso prejudica o trabalho da secretaria? O governo federal a gente já observa mais para a linha capitalista, né? Mais para, realmente, como você acaba de dizer, da direita. Porém, ele, como eu digo, o presidente da República, ele não trabalha só, né? Ele tem tem a Câmara dos Deputados Federais, tem um Senado, e lá dentro do Senado, na Câmara dos Deputados, nós temos políticos que têm essa sensibilidade, né? A gente sabe o quanto é importante que essa parte da legislação brasileira tenha essa influência. Mas a percepção do presidente também, a gente já observa algumas mudanças de comportamento, talvez pela influência dos fatos que vêm sendo colocados na mídia, da condição financeira do brasileiro, do desemprego, que chega agora a 13 milhões de reais no país, quase 13 milhões de reais, e a gente já observa um pouco a mudança de comportamento. Mas essa luta, ela é uma luta forte, é uma luta difícil, né? Conquistas que foram vencidas aí, batalhas de longas datas, nós perdemos alguns direitos, mas aos poucos a gente observa também que já está se alinhando, tá? E a gente tem a esperança de que isso melhore ainda mais. O governo federal, ele banca ou ele ajuda a secretaria hoje com quantos projetos a ser mantido?
todos os projetos que nós temos, nós pactuamos com o governo federal. O governo federal entra com uma parte e o município onde esse projeto está implantado entra com uma outra parte, o estado com uma outra parte, também dependendo do programa. Nós temos aí a média e a alta complexidade dentro da assistência social, dentro da alta complexidade da proteção social especial, nós temos a pactuação também com o governo do estado. Mas o governo do estado também aí nós ainda não conseguimos a sensibilidade dele para que esses municípios de grande porte, que nós somos 6 municípios de grande porte no estado do Maranhão, que esses municípios recebam os seus recursos a contento. O governo federal, ele normalmente entra com uma parte significativa, que seria entre 50% de tudo que a gente investe na Secretaria de Assistência Social. Porém, hoje o governo municipal, o Fábio Gentil, como é um prefeito sensível, ele já entra com 80% de tudo que nós temos na assistência social e somente 20% do governo federal. Né? Por quê? Porque houve um decréscimo nos valores repassados. Nós tivemos um corte no orçamento anual aprovado no ano de 2018 para 2019, um corte de 30%. Nós chegamos ao ponto desse mês de setembro não ter recursos, né? Alguns funcionários que trabalham para os programas não receberam, porém, já essa semana o prefeito autorizou, nós conversando ali com o secretário de Finanças, o FPM cobriu a nossa folha e pelo menos 73 funcionários que não tinham recebido, receberam o seu recurso, receberam o seu dinheiro ontem. Então, essa dificuldade do governo federal nos levou a fazer uma conferência municipal aqui em Caxias, para que a gente visse a situação, avaliasse com a sociedade, porque políticas públicas eu acredito que você tem que trabalhar com a sociedade civil organizada, a sociedade civil organizada, os setores judiciais e mais o poder público, que somos nós da assistência social. Então, nós reunimos, conversamos um pouco a respeito dessas dificuldades, encaminhamos e estamos dando encaminhamento agora para a conferência estadual e posteriormente a conferência nacional. Então são dificuldades que estão sendo vencidas por nós. Roda nos bastidores que você é um cara econômico, gastos excessivos, gasolina, por exemplo, pode ser o que seria. Conte aí qual é o segredo. Nós tínhamos uma despesa muito alta quando nós entramos no ano de 2017, fizemos uma avaliação de todas as contas e nós pegamos um ciclo de 3 anos anteriores para que a gente fizesse um levantamento para ver realmente o gasto. Porque as pessoas pensam o seguinte: a assistência social, além dos funcionários, ele precisa pagar aluguel, precisa pagar água, luz, telefone, precisa pagar combustível, manter os carros funcionando, fazer a manutenção dos veículos. Nós, além disso, nós temos que estar observando a situação dos nossos acolhidos, como as crianças e adolescentes que são acolhidos por nós em casas especiais. Essas crianças almoçam, jantam, merenda, vão para a escola, tem um fardamento, tem um material escolar todo encaminhado com recurso público. Então, nós economizamos por quê? Porque nós vimos que tinha algumas coisas que não eram necessárias, que combustível, valores que chegavam a R$ 37.800 mensais, hoje nós baixamos para quase R$ 18.000, é o que nós temos hoje de despesa. Então nós tiramos aí R$ 20.000 de despesa mensal com combustível, otimizando o nosso trabalho. Como é que se otimiza? Se otimiza o trabalho oferecendo os serviços e os nossos coordenadores estarem atentos para fazer um planejamento. Quando você não tem um planejamento, por exemplo, você vai no CRAS 5, 6 vezes para resolver um problema, podendo você ter planejado, feito uma agenda para resolver o problema de uma única vez. Então, um carro, ao invés de se deslocar do centro da cidade, por exemplo, para ver o mutirão 5 vezes, faz necessário que ele venha só uma vez resolver o mesmo problema. Basta que você planeje o que você vai fazer. Então, não bastou apenas gerar uma economia, foi preciso estudar como seria essa produção para não atrapalhar o serviço da secretaria. Exatamente, porque não se faz economia em lugar nenhum. Eu não acredito que nem dentro da sua casa, na nossa casa, a gente faz economia sem planejamento. Você tem que planejar, né? Você tem que priorizar. Você tem, por exemplo, uma geladeira com problema e uma TV com problema. Qual é a prioridade? Então você tem que priorizar, você tem que ter prioridade, você tem que planejar. Ou você faz isso ou você quebra. Da mesma maneira acontece com o serviço público. Eu digo que não se faz gasto em serviço público, não se gasta, se faz investimento. Você investe. E quando você investe, você quer um retorno. Olha, quando você compra uma geladeira para dentro de casa, você está fazendo um investimento, uma geladeira nova. E qual o retorno? Quando você baixa a sua conta de energia. Você baixa a sua conta de energia, consequentemente vai lhe sobrar mais dinheiro. Então você tem que perceber o que você pode fazer para poder diminuir os gastos. Esse ano, por exemplo,
A Secretaria de Assistência Social, boa parte dos recursos que pagam a maior parte dos nossos funcionários, nós só recebemos até o mês de abril. Recebemos a parcela de janeiro, fevereiro, março e abril. O governo federal está nos devendo maio, junho, julho, agosto e setembro. 5 meses de atraso. E nós conseguimos pagar os nossos funcionários em dia. Por quê? Porque nós tínhamos o tempo todo um caixa, né, de reserva, porque a gente também tem que perceber a situação política e econômica do país. Então a gente todos os dias lê o jornal, todos os dias assiste jornal para perceber o que está sendo votado, o que vai ser votado, e aí você fazer seu planejamento. Tem que ter cautela nessa hora, né? Até a questão de observar bem o que está sendo gasto, o que pode ser cortado, o que vai beneficiar, o que dá para mexer. Então é todo um jogo de cintura, digamos assim. O que está sendo investido, a gente tem que ver onde você vai gastar, como você vai gastar, porque nós estamos tratando, gente, é de dinheiro público, não é do meu dinheiro, não é do dinheiro do prefeito, não é do dinheiro do Igor, do Jailson, e é o nosso dinheiro ao mesmo tempo, porque é compartilhado quando você paga impostos. O que a população quer quando você paga impostos? A população quer um retorno. É só isso que a população, um retorno em serviço. Política pública de infraestrutura, política pública de educação, política pública de assistência social, política pública para as mulheres, política pública de saúde, enfim. As políticas, elas são criadas para melhorar a vida do cidadão. E de onde é que vem o dinheiro? Esse dinheiro vem dos nossos impostos. Então, o gestor ele tem que ter a percepção disso e a responsabilidade de saber que ele não está trabalhando com o dinheiro dele. Ele não pode fazer como ele mete a mão na carteira para comprar um objeto para ele, pessoalmente. Ele tem que lembrar que está trabalhando com recurso público, um recurso advindo dos impostos que todos nós pagamos. E vale-se ressaltar que o nosso país é um dos países com a maior carga, uma das maiores cargas tributárias do mundo. Então a gente tem que ter cautela como é que a gente vai investir e a população quer ver o retorno com todo o direito. A gente vai voltar agora um pouquinho no tempo, mês de julho de 2018, que você passou a ser o titular, né, da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Caxias. Como é que foi essa transição de adjunto para o secretário? Na época eu estava com uma adjunta, dona Letícia, que a gente já manda de pronto um abraço. Dona Letícia é uma pessoa excelente, uma pessoa muito sensível, mas ela percebeu, e o próprio prefeito também percebeu, que ela precisava estar mais próximo dele. Nós estávamos ainda, existiam momentos que nós precisávamos trabalhar fortemente a assistência social, ela percebia que precisava estar próximo do prefeito, acompanhando. Então o Fábio Gentil, em um evento, eu achei até uma surpresa, nós estávamos num evento numa escola, no bairro Campo de Belém, na escola Leôncio Araújo Alves, é o nome da escola. Nós estávamos num evento lá, organizado pela Secretaria de Educação e Assistência Social, quando o prefeito tomou a palavra e anunciou que eu, a partir daquela data, estaria como secretário de Assistência Social. Me pegou de surpresa, foi assim, né, mas como nós já vimos trabalhando, como eu diria assim, como parceiro, eu e a dona Letícia, não houve nenhum problema, né? Pelo contrário, ela estava no evento, ela parabenizou, tomou a palavra também, deu os parabéns, e eu senti o peso da responsabilidade também, porque é uma responsabilidade grande. Quando você percebe-se numa situação de gestor de um município, de uma secretaria de um município como Caxias, que você tem um prefeito atuante, como é o prefeito Fábio Gentil, uma pessoa que não para um minuto, que você imaginar. O Fábio, 4 horas da manhã, está passando mensagem para os secretários, determinando, fazendo algumas determinações do dia. Olha, eu vou estar em tal lugar, tal hora, eu quero ver como é que está isso. Tem uma criança que sumiu em algum lugar, ele quer saber notícia, entendeu? Tem alguém que passou por dificuldade, que saiu na mídia, ele quer saber notícia. Não tem a hora, você tem que estar ali atento a tudo. Então você tem ali uma carga de serviço muito grande, mas é gratificante quando você trabalha com um prefeito que tem essa percepção. Porque o ruim seria trabalhar com um prefeito preguiçoso. Seria ruim, porque eu sou muito dinâmico também, eu não paro, né? Aí você trabalhar com alguém que você tem que estar empurrando, já o Fábio Gentil é o contrário, ele é que fica, vamos lá, vamos. Eu gosto muito de trabalhar com ele, né? Ele é muito atuante, muito presente também na sociedade. Lembrando a você que estamos nesse momento, são 12 horas e 24 minutos, estamos entrevistando o professor Chiquinho e vamos de mais perguntas. Professor Chiquinho, com essa transição, acabou lhe dando mais autonomia e
dessa forma fez quais projetos? Nós já havíamos escrito alguns projetos. No ano de 2017, o prefeito Fábio Gentil, que já era a ideia já de campanha dele, já era um compromisso de campanha dele, o programa Minha Casa é 10, né? Que era casa para as pessoas que têm necessidade, pessoas de baixa renda, que têm um terreno, que têm casa. Então ele pediu que nós escrevêssemos um projeto nessa linha. Além desse programa, nós trouxemos para Caxias o Criança Feliz, que é um programa onde nós temos visitadores que vão até as casas, visitam as crianças, vê o desenvolvimento psicomotor dessas crianças, fazem relatórios, inclusive fazem relatório social, e passa para nós também com relação à infraestrutura de rua, infraestrutura da casa. Nós temos relatório também com relação à saúde. Portanto, é um programa que nós propomos ao governo federal, quando o governo federal lançou, e nós aderimos imediatamente. Caxias foi o primeiro município do estado do Maranhão a aderir ao Criança Feliz, porque nós acreditamos logo no começo. Muitos municípios ainda ligaram, o próprio representante do governo do estado me ligou dizendo para não embarca nessa, porque é uma barca furada, é um programa que a gente não testou. Mas é a mesma coisa que eu digo do jovem que nunca trabalhou. Chega numa empresa, a pessoa pergunta: você tem experiência? Se a pessoa nunca teve a oportunidade de trabalhar, como é que ele vai ter experiência? É a mesma coisa, se o programa era novo, eu ia esperar que alguém testasse para saber se ia dar certo. Por que mesmo eu não podia testar? Nós acreditamos, é um programa. Na época, nós só conseguimos 20 visitadores. O governo federal só autorizou 20. Caxias agora dobrou de 20. O governo federal achou tão bom o trabalho que dobrou em 100%. Saímos de 20 para 40 visitadores. Então ele funciona até como um primeiro emprego, já que ele acaba pegando aquela pessoa que não tem muita experiência. Seria mais ou menos isso? Exatamente. A grande maioria são jovens. E eu sempre converso com eles. Aliás, com todos da Secretaria de Assistência Social, eu tenho uma facilidade de conversar com todos eles. De pedir para esses jovens aproveitar o momento que estão trabalhando e estudem. Procure uma universidade, paguem uma universidade com seu salário, disponibilize um pouquinho daquele recurso para pagar uma escola, pagar um curso e estudem para se qualificar. Porque serviço público em programas do governo federal, o programa hoje existe, amanhã pode ser que não. De repente o presidente acorda aí com a vontade de acabar o programa Criança Feliz e esses 40 jovens estão desempregados. 40 visitadores, fora os 4 técnicos que dão suporte. Então, são 44 pessoas, né? Por isso eu estou o tempo todo abrindo os olhos, conversando para que eles estudem. Mas vejam bem, esse programa do Criança Feliz, ele tem feito a diferença, tanto que ele foi premiado internacionalmente agora esse mês, ele foi premiado. Caxias é um dos destaques, né? Eu já fui a Brasília convidado para falar da experiência do Criança Feliz, porque além do formulário que eles de Brasília mandaram para nós, para que nós seguíssemos a linha, nós criamos um outro formulário, uma ferramenta de trabalho para que nós observássemos além do que o governo federal estava pedindo. E com isso isso serviu como fundamentação para a elaboração de outros programas dentro do município de Caxias, outros programas sociais dentro do município de Caxias. E ajuda também o nosso tripé que nós criamos em 2017, tripé Saúde, Educação e Assistência Social, que é professor Chiquinho, representando a assistência social, professora Ana Célia, representando a educação, e a doutora Socorro, representando a Secretaria de Saúde. Criamos esse tripé para esse suporte e está funcionando. Tá aí o professor Chiquinho falando aqui sobre a Secretaria, os projetos que a Secretaria de Desenvolvimento Social vem desenvolvendo. São projetos que agradam a população de Caxias, tanto o jovem, o idoso. Tem projeto também voltado para o idoso, para o jovem, de forma geral, digamos assim, do jovem, do idoso, do que não é idoso, enfim. São projetos, projetos que faz aquela globalização na cidade. Jailson, vamos de intervalo comercial, Jailson? O professor acabou falando de alguns projetos, né? A gente vai falar mais daqui a pouquinho sobre o Bolsa Família e outro projeto que a Secretaria vai, na Casa 10, que a Secretaria vai coordenar da Prefeitura. Daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo e volta já já. Estamos de volta. Oferecimento Objetivo Agência Digital. Delmar Móveis. Compras e vendas de móveis novos e usados. Ok, estamos de volta aqui na Rádio Destaque. Primeiramente, quero agradecer a cada um de vocês pela companhia, né? Estamos nesse momento entrevistando o professor Chiquinho,
Vamos, cadê a notícia aqui, Joilson? A próxima pergunta, qual é a próxima pergunta? Lembrando que estamos ao vivo, tudo pode acontecer. A gente estava falando sobre os projetos da secretaria, né? E a gente queria saber, antes desses projetos, como é que foi, o que mudou depois que você passou a integrar o governo Fábio Gentil? Eles eram de oposição e passaram hoje ao papel de situação. Mudou alguma coisa a forma que as pessoas abordam vocês, a conversa? Como é que é essa situação? Mudou muito, porque a gente, com o trabalho feito, que vem sendo realizado, algumas pessoas que nos conheciam o professor Chiquinho, sala de aula, fui diretor de escola, como a Escola Presidente Costa e Silva, no bairro Ponte, eu fui diretor de lá há alguns anos, mas quando a gente falava de administração pública, de setor de administração pública, muita gente não dava muita credibilidade. Mas mudou porque algumas pessoas conversam conosco, parabeniza pelo trabalho, tem as críticas, é claro. Mas nós que trabalhamos no serviço público, nós temos que ter a humildade de reconhecer que nós não temos condições de resolver todos os problemas sociais que nós temos. Nós não temos condições de fazer isso. E nós podemos priorizar e dentro daquelas prioridades fazer o máximo. Por exemplo, olha, nós criamos uma caravana itinerante, que é a caravana social, que ela anda nos povoados onde não tem o serviço de proteção social básica e nem especial. A gente leva todos os nossos serviços, mais algumas brincadeiras para as crianças. Nós criamos o programa, nós aderimos ao programa Criança Feliz. Nós abrimos uma casa na Vila São José, né, que é chamado de Irmã Clara. É um serviço de convivência que não existia. Nós mantivemos os serviços de convivências dentro do município. Nós ampliamos e capilarizamos a questão do atendimento, mudamos o perfil da assistência, que deixa de ser uma assistência voltada para o assistencialismo e passa para a formação. Nós contratamos através disso empresas como SESI, como SENAC, como SEBRAE, para ministrar cursos de formação para adultos, jovens, né, para jovens, adultos e para alguns direcionados ao primeiro emprego, que são menores de idade, mas estão dentro de tudo que a lei preconiza. Nós fizemos parceria com bancos, né, cujos esses bancos têm nos dado suporte também e conosco até a zona rural, conversar com alguns lavradores quando eles precisam ou necessitam de um investimento. Nós fizemos parcerias também com entidades privadas na formação profissional. Então nós ampliamos, nós mudamos a característica da assistência social e investimos muito mais na questão da formação da família. Além de que os serviços básicos foram mantidos, como o serviço psicossocial, o serviço de advogados, serviços que algumas vezes não estão nem ligados à assistência social, que a gente consegue dar suporte. Então nós mudamos algumas características da assistência social e isso tem nos dado um retorno favorável. Temos facilidade de trabalhar com todas as secretarias, quando a gente precisa, os colegas secretários estão sempre dispostos. Essa inter-relação das secretarias tem facilitado o trabalho da assistência social, que também é uma determinação do prefeito Fábio Gentil, que as secretarias se comuniquem melhor para que possam se ajudar dentro das suas necessidades, porque nós temos nossas limitações. Então, mudou essa percepção da população com relação ao governo, mudou com relação à pessoa do professor Chiquinho, a gente percebe isso também, que as pessoas sabem que nós não estamos lá tão somente como cargo de confiança, estando sentado como secretário, mas estão vendo o nosso trabalho. O trabalho está sendo desenvolvido em todo o município de Caxias. Trabalho esse que hoje serve de exemplo para o país inteiro. Eu conversava há pouco tempo com o atual prefeito, né, com o Paulo Marinho Júnior, que assumiu a prefeitura, cujo Fábio entrou de licença, né, por um período, breve período. O Paulo Marinho Júnior assumiu e ele dizia que era importante que os trabalhos desenvolvidos na assistência social de Caxias fossem propagados para todo o estado do Maranhão, porque é uma característica diferente do que ele observa no estado. E nós já temos exemplos disso fora daqui também, em Brasília, quando nós tivemos reunido com outros secretários, nós éramos cerca de 283 secretários reunidos em Brasília, no mês de junho, e eles viram a dimensão, a mudança do perfil da assistência social como é preconizado pelo governo federal. Nós temos o que é preconizado, nós mantivemos, mas nós ampliamos, chegamos além do que preconizado
do governo federal. E isso nos tem dado bons frutos. Professor, e quais são as metas e o planejamento para 2020? Conte aí para a galera. 2020 nós temos agora a Câmara Municipal de Caxias, cujo também é nossa parceira. Nós temos aí vereadores da situação, são 16 vereadores na situação. E nós vimos aí a aprovação de um projeto importantíssimo para o município de Caxias, que é o Minha Casa é 10. O Minha Casa é 10, logo ainda, agora no mês de outubro ainda nós vamos começar a fazer o cadastro das famílias. Vamos cadastrar as famílias. Após o cadastro, nós temos critérios, esses critérios serão seguidos. Depois de selecionados internamente, nós visitaremos essas casas para saber se realmente o cidadão que fez o cadastro é detentor da posse daquela residência, se realmente é dele, ver a condição que ele tem e comparar as condições de todos que foram visitados. E aí, em cima disso, a gente priorizar. Porque nós não dizer que nós vamos construir todas as casas em 2019 não seria faltar com a verdade. Nós temos que em 2019 iniciar o projeto agora em 2019 da construção das casas. Vamos construir algumas casas, vendo como é que o projeto vai circular direitinho. Lembrando que o projeto Minha Casa é 10, ele é um projeto diferente do governo federal. O governo federal, ele faz o programa Minha Casa Minha Vida financiado pela Caixa Econômica. Quando o cidadão é sorteado, ele não ganha a casa. Ele foi sorteado para pagar por uma casa que passa a ser dele depois que ele terminar de pagar. Porque a casa fica vinculada ao programa do governo federal e à Caixa Econômica. O Minha Casa é 10 é diferente. A pessoa que for contemplada com a casa não vai ser por meio de sorteio, porque nós vamos visitar para evitar que a gente cometa erros de passar a casa para quem já tem. Né? Que acontece isso. De você fazer um sorteio e cair justamente no nome de pessoas que já têm casa. E dizem que aconteceu isso no governo anterior. Eu não tenho tratado desse assunto porque eu não fiz parte do governo anterior. Mas a gente, para evitar isso, vamos fazer visita domiciliar. As pessoas que forem contempladas com essa casa não vão pagar um único centavo. Eles vão ter a casa construída e a prefeitura vai dar a casa. Aí sim a pessoa vai dizer, eu ganhei uma casa. É diferente. Porque quem está hoje na Vila Paraíso, no Eugênio Coutinho, ou então aqui no Santa Terezinha, aquelas casas foram financiadas. De certo que as pessoas não pagam 100% da casa. Eu não sei direito se é 60%, se é 80% da casa para poder quitar. Mas é financiada por um banco. Ou o banco Caixa Econômica, a grande maioria da Caixa Econômica, tem uma boa parte aqui, uma pequena parte aqui na Vila Paraíso, que é financiado pelo Banco do Brasil. Mas a pessoa sorteada, depois de legalizar a documentação, ele vai pagando. O Minha Casa é 10, não existe esse retorno de pagar, esse estorno do valor. A pessoa recebe a casa é construída e a casa passa a ser dele e ponto final. É assim que funciona. É assim que vai funcionar o programa. Mas primeiro, nós vamos marcar datas ainda para fazer o cadastro das famílias que precisam dessas casas. E como é que vocês chegaram até desenvolver esse programa para a cidade? Como é que foi pensado? Onde veio a ideia? Eu falei agora há pouco do programa Criança Feliz, dos nossos programas nos CRAs. Os nossos profissionais, que é perfil da Secretaria de Assistência Social, a partir do prefeito, a gente vê que o prefeito visita a cidade inteira, o secretário também faz a coisa, visitar a cidade de sábado e domingo, quase todos os bairros eu ando. Assim também fazem os nossos funcionários, além de que é característica do Criança Feliz também fazer isso. E a gente tem observado no município de Caxias muita gente em casa de taipa, alguns ainda cobertos de palha, outras mesmo cobertas de telha, mas sem condições, residências insalubres, né, sem condições da pessoa morar e morar bem. Aí o prefeito Fábio Gentil já havia observado isso antes da campanha, ainda como vereador, tanto que no programa de governo dele, na proposta, quando ele tratou desse assunto durante a campanha, já havia ali a proposta da construção de casas populares, já estava escrito. Então, a partir da ideia do prefeito, nós pegamos essa ideia do prefeito e trabalhamos pegando esses dados, essas características do município de Caxias e construímos um projeto baseado nesses dados. As pessoas que participam do Criança Feliz, essas famílias, elas terão uma preferência ou vai ser realmente vendo ou até outras pessoas que não foram ainda visitadas pelo Criança Feliz, já que tem cerca de 40 jovens que faz essa... Não existe preferência porque são visitadas pelo Criança Feliz.
Quando eu digo que Criança Feliz faz visita aos bairros e que eles preenchem um relatório para nós, um relatório social, é porque até chegar à casa do cidadão, ele percorre ruas dos nossos bairros. E nessas ruas são evidenciados problemas como de infraestrutura, problemas de casas, de infraestrutura dessas casas. E esses relatórios nos serviu de base para que reforçasse já a ideia que era do prefeito Fábio Gentil de lançar o programa Minha Casa é 10 e nós pudéssemos fazer a justificativa do investimento de dinheiro público. Vou lembrar de novo. Não é gasto de dinheiro público, é investimento. Porque você fazendo um investimento desse, você faz com que a família viva com um pouco mais de dignidade e melhore a autoestima dela e que ela, a partir dali, busque melhorar a condição da sua rua, do seu bairro. E se nós conseguirmos, que é a proposta do prefeito Fábio Gentil, enquanto o prefeito for dentro do município de Caxias, que esse projeto vai ser contínuo. Não é um projeto para começar no ano 2019 e encerrar em 2019. Ele vem em 2019 e vai mais à frente. Mas como é um projeto de investimento de recurso público, esse projeto teve que ir para a apreciação da Câmara Municipal de Caxias e posterior votação e aprovação. E hoje está em vigência e nós estamos nos organizando uma equipe de trabalho para poder começar a fazer esses cadastros e seguir todos os critérios, parâmetros que nós construímos dentro da Secretaria de Assistência Social. Professor, vamos falar do Bolsa Família Municipal. Como você pode descrever esse programa? O programa Bolsa Família, a nível federal, ele vem passando por dificuldades. Isso todas as famílias que recebem o Bolsa Família sabem disso. O que é o Bolsa Família? O Bolsa Família ele foi um programa instituído pelo governo federal no seu bojo, que é muito bonito o projeto, com uma redistribuição de renda. O nosso Brasil, nosso país, é um dos países onde há a maior concentração de renda por pessoa. Quando você trata das pessoas mais ricas, o percentual é mínimo. Então, existe uma concentração muito grande de um pequeno número de pessoas no Brasil. Ou seja, existem bilionários no Brasil e existem pessoas pobres demais. Então, é um extremo, é uma coisa mesmo, eu diria, até absurdo. Tem gente que não tem o que comer e tem gente que está jogando comida fora. Então, o bojo desse projeto a nível federal foi como uma redistribuição de renda com algumas condicionalidades. Só que ao longo do tempo foi se perdendo essas condicionalidades. Por exemplo, o dinheiro do Bolsa Família, qual era a prioridade desse recurso? Fardamento, compra de material escolar, manutenção das crianças e adolescentes que têm direito na escola, estudando, entendeu? Manutenção também da questão da saúde física, da saúde mental, né? Manutenção também da vestimenta da criança, da roupa da criança, da alimentação, do pouco que desce para a alimentação. E nós sabemos que muito desse recurso foi desvirtuado para outros sentidos. Algumas pessoas não entenderam como funciona o projeto. O acompanhamento desse projeto também, por conta do governo federal, ele não se deu a contento e por isso o projeto foi criando uma dimensão de assistencialismo, e foi muita polêmica durante essa campanha eleitoral para a presidência da República do Brasil. Motivo do qual muita gente criticou duramente o projeto, embora a gente saiba que essa redistribuição de renda não tinha por finalidade fazer com que as pessoas se acomodassem. Não era. Era tão somente um suporte financeiro. Mas entendendo isso, já existem muitas famílias que têm seu benefício bloqueado. Não bloqueado pelos municípios. Aqui eu falo em nome de todos os municípios. Não são bloqueados pelo município, são bloqueados pelo governo federal. Assim também como existe uma quantidade. Por exemplo, Caxias tem uma quantidade X de bolsas. Eu te confesso, eu não sei dizer ao certo, são tantas bolsas para Caxias, porque o governo federal muda constantemente. O governo federal ele pensa numa quantidade maior no país e está distribuindo nos municípios. Mas nós sabemos que muita gente que tem perfil do Bolsa Família, que não está recebendo Bolsa Família, já se cadastraram, estão no banco de dados da Secretaria de Assistência Social, mas ainda não teve liberada a sua Bolsa Família, porque não depende da gente, depende do governo federal. Como seria o Bolsa Família Municipal? O Bolsa Família Municipal atenderia ou atenderá justamente essas famílias que têm perfil para receber o Bolsa Família, mas não estão recebendo por conta dessa demanda do governo federal. Então, o governo federal esse banco de dados nós já temos. Nós temos esse banco de dados, porque eles vão se inscrevendo e vai ficando lá.
Nós só estamos ajustando a questão de tecnologia de informação e criando para nós uma plataforma do município de Caxias, para a gente não confundir o que é plataforma do governo federal e o que é plataforma do município de Caxias. Lembrando, esse é um projeto local, é da cidade de Caxias, aprovado na Câmara Municipal, né, e na gestão do prefeito Fábio Gentil. Enquanto ele for prefeito, o projeto continua, porque é justamente a ideia dele como gestor. É igual o presidente da República. Ele assume, se ele quer manter o Bolsa Família, se ele quer manter o Ministério da Cidadania, ele mantém. Se ele não quiser, ele acaba o Ministério da Cidadania e cria outro ministério, ou simplesmente acaba o ministério. Então, vai muito do gestor, da percepção, da sensibilidade, como eu falei no começo, do gestor. Só que existe uma diferença também nesse programa. Ele será acompanhado de perto. Todos os nossos parâmetros para a aquisição dessa bolsa, elas serão seguidos. Se 1.000 famílias em Caxias forem beneficiadas com Bolsa Família Municipal, essas famílias serão acompanhadas para saber aonde estão empregando dinheiro, como estão empregando esse dinheiro, se realmente esse dinheiro está vindo como um aporte financeiro para a família, porque um recurso desse não tem como resolver o problema financeiro de ninguém. Tem família aí com 8 crianças dentro de casa e recebe R$300. Dá para fazer o quê? Né, para poder manter. Então, a gente tem que buscar meios de que os pais ou os adultos da família, que a gente tem que saber que cada família tem uma característica, um perfil diferente, possam estar no mercado de trabalho e trabalhar para poder ter aquele recurso do Bolsa Família como um aporte financeiro e não como resultado para resolver os problemas financeiros, porque não resolve. Isso nós sabemos, nós somos conscientes disso. Mas a quantidade de pessoas que forem beneficiadas pelo Bolsa Família Municipal serão acompanhados pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do município de Caxias. Bem, a gente agradece a sua entrevista. É bem interessante o projeto. Pena que a gente não tem um tempo maior para poder discutir mais sobre isso, mas fica aberto também o espaço para uma próxima entrevista. Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer as conexões que a gente teve. A gente teve uma conexão média de pessoas de 1.725 pessoas ouviram a gente mais ou menos para a conexão aqui de pessoas que elas entram, sai e volta, né? E, então ficamos muito felizes. Temos aqui algumas das cidades que mostram, tipo Pará, no Belém, acompanhando a gente, Caxias, e tem outras aqui que não mostram, mas só o IP não dá para a gente dizer quem são. A gente encerra essa entrevista e deixa aqui um espaço aberto para como é que você gostaria de encerrar com a sua mensagem essa entrevista. Antes disso, eu queria agradecer a sua presença aqui, dizer que as portas da Rádio Destaque estão sempre abertas. E vamos encerrar com como o senhor queria encerrar essa entrevista. Primeiro agradecendo vocês pela oportunidade de estar aqui conversando com a população brasileira, porque a gente sabe que não é só Caxias, você já falou, o estado do Pará está ligado aqui também, né? Serve de exemplo também, o trabalho que a gente está desenvolvendo a gente tem levado para o país inteiro. Não é só para Caxias não, nós estamos mostrando que a assistência social no país inteiro pode trabalhar diferente, pode trabalhar a formação das pessoas para mudarem a estrutura familiar, né? Para melhor, claro. Então, agradecer a vocês por essa oportunidade. Dizer aos ouvintes que residem nas proximidades de Caxias e os caxienses que nós estamos à disposição para conversar. A Secretaria de Assistência Social fica na rua 1º de agosto, próximo à Igreja da Matriz, naquelas proximidades da Igreja da Matriz, né? Caso necessite conversar com alguém da Secretaria, estamos à disposição. Nós temos também os nossos CRAs, que são espalhados no bairro. Aqui no Mutirão nós temos o CRAS do Mutirão, tem CCI, nós temos vários equipamentos. Procurem nossos equipamentos da assistência social. Dizer também que essa semana eu vou estar em Brasília, né, em busca levando algumas propostas de emenda para o município de Caxias, para a gente poder continuar essa capilarização da assistência social e resolver algumas questões financeiras. Então, essa semana eu não vou poder atender, né, eu estarei fora a partir de terça-feira, não vou poder atender. Mas deixo um abraço a todos os caxienses, a todos que nos ouviram aí. Dizer que a luta do social, de uma organização social melhor em nosso país é uma necessidade eminente e que a assistência social está atento. Contamos com o prefeito, que é muito sensível a essa questão social dentro do município de Caxias. E agradecer, pedir a Deus que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, Deus nos proteja e que todos os dias a gente possa agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pela família e que nunca falte o pão de cada dia em nossas mesas e que a gente possa compartilhar com o próximo, compartilhar um sorriso, um abraço, compartilhar um bom dia,
poder sentar na porta de um idoso que já se encontra, se acha como se estivesse sentindo só nessa vida, a gente sentar e conversar com ele, aprender com eles. A gente precisa interagir mais, né? A gente precisa interagir mais fisicamente, conversando com as pessoas, né? Então é isso que a gente deixa nessa manhã de sábado, nublada aqui em Caxias, né? Um abraço a cada um de vocês aqui do programa. Parabéns mais uma vez pelo programa. Eu acredito que o programa de vocês destina-se ao sucesso, né? Pelo empenho de vocês, pelo profissionalismo, né? Pelo respeito que vocês têm a quem aqui se apresenta. Muito obrigado e bom dia para vocês, para todos nós. Obrigado, professor Chiquinho. Lembrando que essa entrevista vai estar disponível daqui a pouco no YouTube, no portal Destaque do Maranhão. Joilson, passa. Bem, mais uma vez agradecer a todos vocês. Lembrando que na próxima semana a gente volta com mais uma pessoa debatendo diversos. Falou, o espaço está aberto para você voltar, até porque a secretaria tem coisa. Uma hora. Não. Muito obrigado. Você ouviu o programa em destaque, apresentado por Joilson Bruno e Igor Mota. Para se manter mais informado, acesse o portal destaquedomaranhão.com.